junto com a Aljus e junto com o Gerardo, e a inexistência dessa vaidade tem fazido com que a gente tenha sucesso em algumas empreitadas. Um exemplo é a medida provisória 693, que vai à votação hoje, aqui no plenário da Câmara, e concede porte de armas aos oficiais de justiça, que é uma luta de décadas para nós. Nós conseguimos, juntamente com a Aljus, a federação, a Daniela Pontual, que fez um contato com o deputado Manuel Júnior, inserir os oficiais de justiça no inciso da medida provisória, e a redação final acabou ficando com o nosso nome em primeiro lugar, e os agentes, os auditores fiscais da Receita, que tinham recebido pela medida provisória, adotaram a nossa redação, porque acharam mais conveniente para eles, inclusive, que a redação original. Então, a gente está torcendo para que essa medida provisória vire lei hoje e, sobretudo, que a presidente não vete ela no futuro. Independente do resultado dessa luta, sendo aprovado ou não, é um exemplo de que a unidade, sem personalismo e sem vaidade, ela leva a gente muito longe. A FenaSoJaF está acompanhando, está dando todo o apoio ao Gerardo. Tenho certeza que todos as nossas afiliadas, as nossas SOJAFs, veem com bons olhos esse movimento que está acontecendo. Essa frente parlamentar é algo objetivo, que pode, né, solidificar e pode dar mais força aos nossos pleitos, porque, como disse o colega do Ministério Público ali, a gente, sem uma organização e sem esse tipo de força motriz, a gente acaba virando mendigo, pedindo de porta em porta. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de transição muito legal e espero que essa frente parlamentar seja criada. Vejo com muita alegria o surgimento dela, sair do papel e realmente está começando a funcionar. E desejo todo sucesso. E ponho a FenaSoJaF aqui à disposição da frente, de todos os outros colegas, de todas as outras associações do país, de servidores do Judiciário, de servidores públicos que precisem de uma atuação conjunta. A gente entende que nós temos um lema ali na FenaSoJaF, que juntos somos fortes, unidos somos mais. Muito obrigado. Bom dia. Queria agradecer aqui a fala de todos os membros da mesa. E o Marcelo foi muito feliz, né, quando fez referência à união. Sem união, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E a gente já está muito satisfeito de isso aqui estar acontecendo, porque aqui na mesma mesa tem representantes de oficiais de justiça, tem dirigentes sindicais, tem dirigentes do Ministério Público, dirigentes de associações diversas, de outras carreiras. E isso aqui é o que vai viabilizar uma luta concreta no sentido de vencer a administração dos tribunais e vencer o governo. São adversários fortes, adversários que têm todo um aparato político e institucional para lutar, né, para inviabilizar os nossos pleitos. Então, se a gente está conseguindo, né, já colher alguns frutos, e o Marcelo foi muito feliz em tratar da medida provisória 693 de 2015, que daqui a pouquinho a gente vai lá para o plenário, para conseguir a aprovação do porte de arma, que, como ele bem colocou, é uma luta de décadas, é uma demanda muito antiga dos oficiais, até hoje não tinha dado certo, e isso só foi possível com a união. A união de entidades, a união de servidores, sem nomes, não importa quem está à frente, quem está do lado, quem está atrás, quem deu a ideia, quem começou, quem terminou. O que importa é que é um direito, e é um direito que vai atender os servidores. E é assim que a gente tem que trabalhar, sem personalismos, com o intuito de trabalhar, né, pela categoria, de conseguir os pleitos, até porque as entidades têm vida própria e a categoria segue o seu rumo. Cada dirigente exerce o seu papel, exerce o seu mandato, faz o que é melhor, mas quem é titular do direito é a categoria. Então, tudo tem que ser em nome e no intuito de atender, né, a titular do direito. Então, essa tem que ser a consciência, até para chamar a atenção de todas as entidades e que se unam em torno desses projetos comuns, porque assim a gente vai conseguir realmente ter um êxito em todos os pleitos, seja no porte de arma, seja no aumento da remuneração, seja no adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, enfim, em todas essas demandas que se apresentam aí, né, no horizonte dos servidores do Judiciário, né? Então, a gente vai passar agora para o próximo tópico, né, para avançar, em virtude do horário,
que é já o pagamento de precatórios. Queria falar alguma coisa, André? Sim, apresentar o tópico mesmo. No caso, seria trazer a ciência de todas as associações e as entidades representativas dos servidores, nessa novidade legislativa que vem ser discutida aí, no âmbito do Congresso Nacional, e seria importante com que as associações e sindicatos acompanhassem essa matéria, porque ela trata, né, de todos os precatórios, pagamentos que serão geridos daqui para frente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, no caso de demandas trabalhistas, né, e do Conselho da Justiça Federal. Assim como as nossas ações, né, a maioria já são pagas por meio de precatórios, por exemplo, quintos, agora mesmo as ações 3%, que em algumas ocasiões elas ultrapassam, né, o limite de pagamento direto, seriam por meio de precatórios. Seria essencial que as entidades se debruçassem, né, na tramitação desse projeto de lei, para que já se preparem, né, assim que ela for aprovada, né, entrar em sanção, começar a gerir melhor os recursos que são disponibilizados para os tribunais, e aí não ter aquela briga, né, de cobertor curto. Você tem entidade ali, a justiça inteira tem várias demandas a serem pagas, né, e você acaba tirando de um lado para pagar o outro. Então, acompanhar esse tipo de gestão dos recursos seria importante para as entidades, né? Então, aí a gente traz como uma novidade, né, para ser discutida. Obrigado, André. Na semana passada, houve a apresentação do projeto de lei 4.495 de 2016, que vai trazer essa nova disciplina, né, tratando do pagamento de precatórios aqui no Brasil. É um projeto de lei que traz algumas novidades, né, a essa questão dos fundos geridos pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E a gente tem que realmente acompanhar essa demanda, porque, na verdade, o que seria relevante é que as entidades participassem também desses fundos. Hoje não há a transparência necessária para o pagamento de passivos aos servidores. Então, sempre gera aquela angústia, aquele mal-estar, né, que todo mundo acompanha aí, né? A gente aqui tem representantes de diversas entidades, sabe? A pressão que a gente recebe, né? Será que os servidores angustiados, será que vão pagar primeiro para os juízes, para depois pagar para os servidores? Será que só vão pagar para os servidores se não tiver mais nada para pagar para os juízes? E a gente precisa realmente de uma transparência maior no pagamento dos precatórios, dos passivos judiciais e dos passivos também de natureza administrativa, né? O regime do precatório, né, é tratado no artigo 100 da Constituição Federal, e lá a previsão de, após a inscrição, né, a inscrição sendo até 1º de julho, a maior parte das demandas dos servidores do judiciário se refere a precatório de natureza alimentar, porque é verba salarial, então, em tese, é pago até o ano seguinte, né? Então, há essa possibilidade. Normalmente, a União vem pagando, mas o passivo administrativo tem uma dificuldade muito grande, né? Então, muitas vezes, são anos pagando muito aos poucos, ali, com sobra de orçamento do final do ano, e ninguém sabe exatamente qual é o valor. Agora mesmo, lá no TJ, com relação ao pagamento dos 14,23%, não há transparência necessária, ninguém revela se há recurso, se não há recurso, e se há, qual é o valor exato, quantos meses daria para pagar esse ano, se houve requisição ou não à Secretaria de Orçamento Federal, enfim, há todo um buraco negro aí em torno desse tema do pagamento de passivos que tem que ser desvendado para os servidores. A gente está dentro da administração pública, cujos princípios remontam muito à publicidade e à transparência. Então, nós temos que ter as informações, se há recurso, se não há, qual é a previsão, se houve solicitação, se não houve, porque a gente tem várias demandas. Então, por exemplo, pegar o caso dos oficiais de justiça, aí a gente entra com pedido de indenização de transporte, aí se fala, não, mas não tem recursos para essa indenização. Bom, mas como é que está sendo realizada a repartição dos recursos de verba de custeio? A gente tem que ter uma clareza disso, a gente tem que também interferir no julgamento das prioridades, porque a gente sabe que dentro das verbas de custeio entra auxílio moradia, entra isso, entra aquilo, enfim, uma série de outras coisas. Então, quais são as prioridades do tribunal? Tem que ter servidor das entidades participando desse tipo de julgamento,
pagamento, participando das reuniões. Agora mesmo vão ter as reuniões lá para se avaliar a execução orçamentária ao longo de 2016. E só participam desembargadores. Tem que ter servidor lá. Qual é o problema de abrir para o servidor? A gente tem que ter transparência na gestão dos órgãos públicos. Então, tem que ter gente nossa lá para verificando. Não, eu quero saber aqui as contas, né, como é que isso está sendo realizado. Então, a gente tem que participar, acompanhar, buscar algumas alterações já que a gente já verificou que são necessárias dentro do PL 4.495 de 2016. E a gente já traz um dado interessante de pagamento de precatório, que há um saldo acumulado nos bancos hoje de 18,5 bilhões, e 5,6 bilhões desses valores estão ociosos há mais de 4 anos. Ou seja, é um dinheiro parado que já poderia ter sido destinado para o pagamento de outros direitos dos servidores, no entanto, está lá, né, por falta de uma regulação específica. Então, esse projeto já vai trazer essa linha, a possibilidade de valores parados há muito tempo de serem destinados ao pagamento, né, de vantagens para os servidores. E tem mais um detalhe, é que a receita hoje desses valores que estão lá parados no sistema financeiro, esses valores, ou essa receita decorrente desses valores, ficam com os bancos. Agora vai haver a regulamentação para que isso volte para os tribunais, o que também vai gerar um rendimento capaz de viabilizar, né, pagamento de vantagem de servidores. Então, eu sei que normalmente as entidades não estão acostumadas a trabalhar tanto com esse tema, mas a gente tem que começar a entrar nessa seara. A gestão dos tribunais interessa tanto aos desembargadores e juízes, quanto a nós, servidores. Então, nós temos que participar, né, de todas essas reuniões, temos que buscar, inclusive, a inserção de algum dispositivo nesse PL para que torne isso obrigatório, né, as entidades participando e discutindo e deliberando junto e conversando e apresentando dados, de maneira que os recursos destinados aos tribunais sejam divididos de forma mais isonômica entre juízes e servidores. Tá? Então, essa é a ideia. A questão dos quintos aí sempre vem à tona, né? Aliás, faltou eu falar um pouquinho dos quintos, né? 30 segundos aqui. Os quintos, houve um problema ano passado, o TCU, né, entendeu que deveria ser cortado os quintos, mas já há demandas nesse sentido, conseguiu em alguns órgãos, se conseguiu impedir o corte dos quintos, a maior parte do servidor já conseguiu até decisão para não pagar os quintos. Aliás, isso é jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, verba recebida de boa-fé, servidor não tem que devolver absolutamente nada. Então, a gente tem que lutar muito juridicamente e politicamente para isso, né? Não há sentido nessa pressão que estão fazendo junto a servidores, dizendo que tem servidor que vai ter que devolver 200, 300 mil reais. Isso não existe hoje na jurisprudência nacional, então ninguém tem que devolver absolutamente nada. Além disso, os quintos foram um direito conquistado, né, de muita luta dos servidores, então a gente também tem que fazer, né, tem que buscar que esse direito seja mantido aí no contra-cheque de todos os servidores. E a gente faz a solicitação e as entidades já estão trabalhando nesse sentido para que utilizemos todos os recursos, né, políticos e jurídicos nesse sentido. Tá? Mas eu não vou me alongar aqui, já falei bastante, né? Abro a palavra para os demais membros da mesa se posicionarem sobre o tema. Só mais um ponto. O Gerardo falou sobre as receitas, né, dos precatórios que ficam em bancos. Inclusive, a disposição desse PL diz que as receitas decorrentes dos precatórios que ficam gerando receita seriam destinadas a ações de capacitação de servidores e melhoria do Poder Judiciário, né, e também do Ministério Público. Então, é o ponto, né, que deve ser central aí, porque todo o Poder Judiciário e Ministério Público ainda tem essa necessidade de trazer melhores servidores aos quadros e continuar capacitando, né, e otimizando também as rotinas, né, do trabalho, né, trazendo mais capacitação para os servidores frente às novas tecnologias que tem aí, atualização, né, da expertise, né, de trabalho. Aí ficaria uma pergunta, alguém quer fazer uma manifestação? Porque eu queria perguntar para o Júnior se há alguma ação no sindicato em razão dos precatórios que estão parados. Assim, o sindicato tem levantamento de quantos precatórios estão parados para serem pagos para servidores? Tem alguma coisa relacionada ao assunto?
Bom, inclusive, André, recentemente a gente estava discutindo isso no sindicato, né? Porque a gente fez uma reunião no CJF e aí foi um dos temas abordados foi a questão dos quintos, né? Temos vários servidores aí na expectativa de receber essa verba, né? Que é um direito aí. E aí, como já foi citado, né, já tem vários, já temos os valores depositados nos bancos, né, nas contas, né, só esperando mesmo a liberação, né. E aí a gente lá no sindicato discutindo recentemente sobre isso, a gente pediu tanto ao nosso escritório de cálculo para mandar para a gente um levantamento do que já foi feito, calculado, e já pedimos também ao jurídico nosso um levantamento do que já foi realmente executado, já foi pago, né? Todo esse levantamento. Então, quantidade de servidores por órgão, o que já foi pago, o que não foi pago, o que já foi calculado, o que não foi calculado, e o que está pendente ainda. A gente não tem ainda em mãos esses dados, né? Mas já foi solicitado já, isso foi a semana passada quem estava discutindo, né? E a gente, assim que tiver, a gente vai disponibilizar, divulgar, mas por enquanto ainda não temos em mão esses dados, mas estamos trabalhando para levantar esses dados e fazer a pressão devida, inclusive necessária, para que se libere, que se pague logo esse direito. Até porque, como eu já falei, já tem até depósitos em bancos, né? Nos bancos, esperando só a liberação mesmo, né? Okay. Bem, mais alguém? Passamos por... Só complementando a questão dos quintos, especificamente, é um direito já adquirido, né? Nós temos decisão administrativa no Ministério Público há mais de 10 anos. Parte deles estava sendo pago em doses homeopáticas, né? Parece-me que a mão que surra é que troca, mas o chicote continua sendo o mesmo, né? Não é diferente no Ministério Público da realidade do Judiciário. É pago com sobras orçamentárias, priorizando, evidentemente, o passivo dado aos procuradores, e se sobrar, e quando sobrar, é dado, né, aos servidores. Assim, há mais de 10 anos nós estamos recebendo essa parte disso, e, enfim, o passivo continua. Agora, relativamente aos quintos, foi sustado, inclusive, o pagamento por aquela decisão do STF dizendo que não é devido. Então, não se sabe a extensão disso, não há regulamentação, ainda está se esperando, segundo a nossa administração, em que termos vai ser essa decisão. Então, sustaram, inclusive, o pagamento para os servidores, a questão dos quintos. Independentemente disso, existem outros passivos devidos aos servidores que não estão sendo pagos, né? Não há sobras, porque chega no final do ano, há uma priorização, digamos, e nós precisamos, como disse o colega, precisamos de mais transparência, né? Tem que existir isonomia, pelo menos, se há sobras, que ele seja distribuído equitativamente entre servidores e procuradores. Infelizmente, não é isso que acontece, e nós temos que trabalhar nesse sentido, que a gente tenha lá dentro uma transparência, que a gente possa participar desse processo decisório, senão nós vamos ficar, como se diz, um precatório ad eterno. Quem sabe nossos filhos ou netos possam receber isso. A exemplo do que é os precatórios nesse país. A gente sabe que o governo é o melhor cobrador que existe no país, mas é o pior dos pagadores, né? Quando é para ir pagar, as coisas são diferentes. Então, o Ministério Público não é diferente, a gente tentou executar, inclusive na via judicial, há um direito reconhecido, há valores, tentamos executar, infelizmente não tivemos êxito nas ações individuais que a gente propôs, porque a Justiça entende que o passivo, na via administrativa, não é passível de execução. Essa é a decisão que nós temos de alguns julgados. Estamos à mercê da administração, infelizmente. Ok. Bem, passemos para o próximo tópico, então? Isso. Seria a reposição de greve. Alguns tribunais mudaram seus atos normativos para prever a reposição de greve por meio de atualização de serviço ou pagamento de horas determinados conscientes. E a gente trouxe aqui 2 exemplos, né, que o TST, o TST e o CSJT, alteraram uma norma anterior que determinava o corte de ponto, né, dos servidores grevistas. E, no caso, o Sindjus, né, com uma comissão de negociação, junto com a FENAJUF também, chegaram a conversar com o presidente e, algumas reuniões depois, conseguiram fazer a mudança do ato, né?
e alguns tribunais aqui ainda têm algumas disposições diferentes sobre a reposição de greve. Então, a gente traz aqui também o modelo, né, de acordo que foi feito lá pela Sintrajuf do Rio Grande do Sul, que, numa pesquisa rápida que a gente encontrou aqui, não tem similar aqui no Distrito Federal. A maioria dos acordos ali foram feitos com a comissão, mas não tinha um processo, né, envolvido ali, algo de desembargador, de ministro, assinar junto com uma comissão. Às vezes, as notícias relacionadas, né, à reposição de greve ficavam limitadas somente a uma notícia dentro da intranet do tribunal ou internet. Não havia um documento ou um processo de comissão de greve e comissão do tribunal para resolver esse problema relacionado à reposição de horas, né? Então, a gente traz aí esses modelos. Alguns dos presentes da mesa têm algum exemplo de como poderia ter sido resolvido, ou como está sendo tratado atualmente dentro das associações, se alguma associação está dando algum apoio, né, aos seus servidores. Está aberta a palavra. Pronto. Obrigado, André, mais uma vez. Essa questão é muito interessante, porque o pessoal do judiciário, quando a gente apresenta os pleitos para eles, eles buscam a legalidade estrita, né? Mas, para cumprir a lei, eles têm uma dificuldade enorme. E isso fica muito claro na greve, porque, por lei, é obrigatório que tenha essa comissão, né, para regular todos os conflitos da greve. Então, uma comissão pela administração, participação também das entidades, para ir dirimindo todas as situações de greve, que é sempre uma situação extraordinária, e no retorno esse problema acontece. Na verdade, esse problema aconteceu durante todo o período de greve, só que nós temos também entidades muito atuantes. Então, quando um presidente falava que ia cortar o ponto, por exemplo, né, as entidades corriam lá, e isso foi feito várias vezes, para negociar, para buscar um outro formato, para dialogar e evitar que isso colocasse em risco o movimento paredista em um momento decisivo. Em muitos casos, isso foi essa demanda nossa foi exitosa, em outros, né, nem tanto, né, foram vários órgãos no país todo, alguns acabaram cortando o ponto, no caso dos oficiais de justiça, cortando a indenização de transporte, e isso vem muito fruto desse autoritarismo dos tribunais, que ainda não desenvolveram a capacidade de dialogar com os seus servidores. Então, eles adotam essa postura de editar atos normativos sem a oitiva dos maiores interessados. E a greve é um processo de negociação, é um processo de negociação coletiva. Aqui no Brasil, apesar de não ter havido ainda a regulação, né, das diretrizes da Organização Internacional do Trabalho sobre esse tema, mas é óbvio que se trata de uma negociação coletiva durante o movimento paredista. Então, a gente tem que adotar como parâmetro esse formato. E a própria lei de greve fala nessa necessidade de formação dessa comissão. A gente está tentando agora, no retorno da greve, entramos com processos administrativos, com ofícios, com todo tipo de expediente administrativo, no sentido de que os servidores não ficassem prejudicados. Então, já foi uma greve extremamente desgastante, uma greve que todos sabem que foi uma greve muito legítima, todos, inclusive as administrações dos tribunais. Então, o pleito principal seria no sentido do abono do ponto durante esse período, né? Porque houve, sim, trabalho, muitos trabalharam, o serviço não atrasou tanto, os servidores acabaram, de uma forma ou de outra, conseguindo, né, levando ali ao cumprimento das situações emergenciais, e, no retorno, já se esforçaram para colocar em dia o serviço da maneira mais rápida. Então, boa parte desse serviço já houve a reposição em horas, em prestação de serviço, que é o que interessa para a sociedade. A reposição em horas, a reposição hora a hora, é uma forma de punição velada. O intuito deles é desestimular, né, o surgimento de novos movimentos paredistas, porque, enquanto servidor tem uma carga de horas para trabalhar, ele não vai se sentir em condição de entrar em um novo movimento. Então, se percebe uma utilização política desse instrumento, o que nós devemos rechaçar, e continuamos na luta. Lá dentro do Tribunal de Justiça, né, já apresentamos várias portarias de outros tribunais
para que ocorresse, né, essa reposição por serviço, que inclusive já foi colocado em dia, a gente já fez esse levantamento junto aos cartórios. Estou dando exemplo do TJ, que a gente está lá todos os dias, e porque é um tribunal muito grande, né, mas a realidade é parecida com outros. Então, isso já foi colocado em dia, não há necessidade mais nenhuma de pagamento de qualquer hora, né, isso está sendo utilizado como um instrumento de pressão por parte das administrações, e nós estamos atentos a isso. Então, alguns tribunais modificaram seus atos normativos, alguns que falavam em corte de ponto, depois passaram a autorizar a reposição das horas, alguns que falavam em reposição hora a hora, depois acabaram entendendo em reposição por serviço, e o nosso caminho tem que ser esse. O intuito, na verdade, claro que a reposição, o abono do ponto, porque foi um período muito desgastante para todos e uma greve extremamente legítima sob qualquer perspectiva. Mas, além disso, a gente está nessa luta aí para que haja reposição por serviço, o que já foi feito nos oficiais de justiça, os mandados já praticamente já terminaram de ser cumpridos. Com relação aos demais servidores, já houve levantamento dos cartórios, o serviço já colocado em dia. Então, a luta agora é só para editar o ato normativo no TJ e nos demais tribunais. Tá? Abro a palavra para os demais membros da mesa, que também participaram bastante desse processo. Pessoal, só registrar aqui, nós temos ainda 10 minutos, tá? Praticamente o último tópico. É o último. Tá aqui. Tentar ser rápido, então, aqui nesse ponto. Bom, gente, é bem interessante esse exemplo que o André trouxe aí do Rio Grande do Sul, porque lá nos 3 ramos, trabalhista, federal e eleitoral, foi montada uma comissão do sindicato com os respectivos tribunais para discutirem os aspectos relacionados à greve, reposição e outros fatos que decorram da greve, né? Então, foi muito importante, eles até colocaram no site deles a ata da reunião, que estabeleceu lá a comissão. Não sei se está ali disponível. Isso, é exatamente isso aí. Lá, ele tem um link para as 3 atas que foram, das reuniões que foram feitas, né? Realmente, disciplinando a reposição da greve, em todos os seus aspectos, e com a participação do sindicato. Então, esse exemplo é muito interessante, muito importante. Foi uma das portarias que eu levei a alguns tribunais, por meio do sindicato, para mostrar, para servir de exemplo, né? Uma outra questão em relação a essa questão da greve e reposição e tudo mais, é o vácuo que nós temos hoje na legislação, né? Nós temos aí uma decisão do Supremo, em que manda aplicar a lei do setor privado, no caso do setor público, né, com algumas adaptações, né, naquilo que couber, mas a gente não tem ainda a lei específica prevista na Constituição, né, que poderia resolver todos esses problemas que nós temos durante greve e a sua reposição. E aí é até uma atribuição, um trabalho para a frente parlamentar, né, para a gente poder atuar aqui dentro do Congresso, nesse sentido também de aprovar essa lei específica. Né, a gente vê, muitas vezes, os tribunais retalhando o servidor, com retaliações, né, em relação ao grevista. Então, se a gente tivesse isso numa lei específica, dizendo como é que se dá a reposição, seria muito benéfico para a gente. E, obviamente, a reposição que a gente sempre pleiteia é a reposição por serviço, porque a gente acaba focando na reposição do serviço, que vai ser mais célere, vai ser mais benéfico para a sociedade, né? E não simplesmente o pagamento de hora, até porque o pagamento de hora a hora não quer dizer que o serviço vai ser posto de forma célere para a sociedade, né? Então, a gente sempre pede, sempre foca na reposição do serviço, que é bom para o servidor, é bom para a administração, porque você resolve rapidamente a questão do acúmulo da greve, e é bom principalmente para a sociedade, que vê suas demandas atendidas de forma rápida, né? Nos pedidos que o sindicato fez para os tribunais aqui, a gente sempre citou, inclusive, as recomendações da OIT, em que fala que tem que haver a negociação, e também a lei aplicada ao setor privado, que também fala de negociação, né, para solucionar essa questão da greve. Felizmente, alguns a gente consegue, felizmente, outros a gente não consegue. Aqui no DF, por enquanto, a gente não conseguiu resolver ainda totalmente o problema no TRF, no TJ e no TJ, basicamente, né? Alguns tribunais aqui editaram normas benéficas ao servidor e à sociedade, focando na reposição por serviço, né? Então, foi muito bom. Nós recolhemos várias portarias de outros tribunais pelo país em que a reposição foi por serviço. Tem uma portaria, inclusive, do TRE Alagoas, em que houve o abono de parte da greve,
né? Então, isso foi muito importante. A gente juntou também nesses processos que a gente protocolou nos tribunais. Então, abonou uma parte da greve e uma outra parte foi compensada, né? Então, a gente também juntou isso como precedente nos tribunais, né? Então, acho que, basicamente, em relação à greve é isso. Ok. Bem antes de avançarmos aqui na finalização da mesa, né, que a gente contaria aqui com uma manifestação conjunta, em linhas gerais aqui sobre os cortes, né, que a Justiça e o Ministério Público têm sofrido, né, na aprovação da última Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu abro aqui o espaço para a Arlete, da Anatec Jus, caso queira fazer alguma declaração, e para o Nivaldo, da Associação da 10ª Região, caso queiram fazer alguma declaração antes da gente finalizar a mesa. Não, eu só quero apresentar a Anatec Jus, dizer que é uma Pode associação... falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Eu só quero apresentar a Anatec Jus, né, dizer que é uma associação nacional dos técnicos judiciários, que a gente está aí batalhando pelo nível superior, pelos técnicos, e dizer assim, a gente não está querendo ocupar espaço de analista, a gente está querendo uma questão de justiça, de ser o nível superior para os técnicos, que é um trabalho que a gente já vem fazendo, a maioria dos técnicos já fazem trabalho de nível superior, e a gente não quer equiparação salarial, não quer nada, a gente quer apenas o nível superior, não para a gente que já está, mas para que os novos concursos seja exigido um cargo de nível superior. A Anatec Jus é uma associação nacional, a gente está começando agora, a gente existe desde 2015, outubro de 2015, e a gente está agora começando a expandir, a gente vai começar a abrir para filiações, que a gente está organizando ainda a questão de abertura de conta, essas coisas, e a partir do momento que a gente for começar organizando isso aí, a gente vai divulgar mais a associação para todos os técnicos. Okay. Era isso. Mais alguma manifestação? Não? No caso, seria a manifestação que a gente traz aqui. Houve a sinalização do governo, né, de que em abril vai ser apresentado o novo ajuste fiscal, e aí o Ministério do Planejamento trata dos primeiros cortes que seriam feitos caso chegue a um limite de gasto, de suspender concursos, suspender nomeações e não oferecer, né, não executar o reajuste real e o reajuste nominal de servidores. Agora, a gente traz aqui a pergunta para todos, né? Quando foi que houve reajuste real para os servidores? Quanto mais reajuste nominal, né? Tanto o reajuste real como nominal seria a revisão geral anual, que, ano após ano, é negligenciada em um ato inconstitucional, né? E nada se diz quanto à redução, né, dos gastos maiores em cargos em comissão, que são gigantescos na administração pública, né? E, enquanto isso, é o servidor que é a primeira parte a ser afetada, né, da administração pública, sendo que a parte que deveria ter mais um cuidado, né, porque representa o próprio Estado, né? Então, fica aí a sugestão para que as entidades participantes façam um documento, né, a ser aprovado e enviado para todas as administrações depois, em conjunto,